E aí, my people, tudo beleza? A nossa videoaula de hoje de termodinâmica é uma continuação da videoaula anterior que trata sobre as equações de estado. E nessa videoaula, iremos começar falando sobre o fator de compressibilidade. Mas antes de explicar melhor o que é esse fator, vamos fazer algumas análises e questionamentos a partir desse diagrama de fases. A princípio, esse ponto nos mostra que o fluido está numa condição de vapor superaquecido, a uma dada condição de temperatura e volume específico. E com isso, surge o seguinte questionamento: será que qualquer fluido que estiver sempre nessas condições de pressão, volume específico e temperatura estará na região de vapor superaquecido? A resposta é não, pois cada substância possui um comportamento próprio no que se refere aos diagramas pressão, volume e temperatura. Por exemplo, nessas mesmas condições, um outro fluido pode estar em uma região líquido-vapor ou em líquido comprimido, e por aí vai. Ainda assim, será que é possível estabelecermos uma dada condição geral de pressão, temperatura e volume específico e que, independentemente de quais sejam os fluidos, eles sempre estariam na mesma fase? Sim, isso é possível, mas é necessário, abre aspas, criarmos um novo sistema de coordenadas, fecha aspas. E esses novos eixos terão como origem o ponto crítico de cada substância. Além disso, os eixos desse novo plano são adimensionais e serão utilizados para, abre aspas, medir a distância que uma dada substância em uma determinada fase se encontra em relação ao ponto crítico, fecha aspas. Assim nós podemos observar nesse diagrama temperatura-volume quais são as coordenadas nesse novo plano desse fluido que se encontra na fase de vapor superaquecido. Agora, ao usarmos outra substância que vai apresentar outro comportamento nesse diagrama de pressão, volume e temperatura, será que ao usarmos as coordenadas desse novo plano, o fluido também se encontrará na fase de vapor superaquecido? Opa, e não é que deu certo? Vamos testar para outra substância. Também temos o mesmo comportamento. Assim como foi dito, esse novo plano ele é adimensional e tem o ponto crítico como a sua origem. E esses eixos adimensionais que foram citados para esse novo sistema de coordenadas, na termodinâmica, eles possuem o nome de propriedades reduzidas, que são a temperatura reduzida, que é a temperatura que o fluido se encontra, dividida pela temperatura no ponto crítico desse fluido. A pressão reduzida é a pressão que o fluido se encontra, dividida pela pressão no ponto crítico desse fluido. E o volume reduzido, que é o volume específico que o fluido se encontra, pelo volume no ponto crítico desse fluido. Em alguns livros, é possível encontrar o volume pseudo-reduzido, que é o volume específico que o fluido se encontra, dividido por uma estimativa do valor desse volume no ponto crítico, usando a equação de estado do gás ideal, mas é necessário tomar muito cuidado, pois a equação de estado do gás ideal não consegue descrever com exatidão o ponto crítico. E, para usarmos o fator de compressibilidade, é preciso utilizar as propriedades reduzidas, bem como entender e utilizar o princípio dos estados correspondentes, que diz que todos os fluidos, quando comparados na mesma temperatura reduzida e na mesma pressão reduzida, têm aproximadamente o mesmo fator de compressibilidade, e todos se desviam do comportamento do gás ideal aproximadamente da mesma forma. Assim, temos que o fator de compressibilidade, Z, é igual PV sobre RT. E quando Z é igual a 1, o fluido tem um comportamento de gás ideal nessas condições de pressão, volume e temperatura. Mas quando Z é diferente de 1, o fluido tem um comportamento de gás real, pois o fluido não segue o comportamento de gás ideal nessas condições de pressão, volume e temperatura. Dessa forma, temos que a pressão vezes o volume é igual ao fator de compressibilidade vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura. O valor de Z pode ser obtido por meio da correlação Lee-Kessler, que muitas vezes se encontram tabeladas, ou fazendo uso da forma gráfica do fator de compressibilidade, que é o que será abordado aqui nessa videoaula. Assim, temos no eixo Y o valor de Z, no eixo X o valor da pressão reduzida. Como já sabemos, quando Z é igual a 1, temos o comportamento de gás ideal. A partir desse valor de Z igual a 1, saem as linhas de temperatura reduzida. Além disso, há também as linhas de volume reduzido. Logo, a partir desse gráfico, é possível obter o valor do fator de compressibilidade e podemos ver que para pressões reduzidas bem menores do que 1, os gases se encontram como gases ideais independentemente da temperatura.
Mas vamos fazer um exemplo para compreender melhor como usar esse diagrama. E com isso temos a seguinte pergunta: qual o volume molar do CO2 a 305 Kelvin e 6,22 megapascal? Para responder a essa pergunta, temos que descobrir se o CO2 nessas condições segue o comportamento de gás ideal ou não. Assim, precisamos calcular as propriedades reduzidas e descobrir qual o valor de Z nessas condições. Para calcular essas propriedades, é necessário pegar as propriedades críticas do CO2, em que temos que a pressão crítica do CO2 é de 7,39 megapascal, temperatura crítica é de 304,2 Kelvin e o volume crítico é de 0,0943 metros cúbicos por quilograma. Agora, é possível calcular as propriedades reduzidas. Assim, ao dividir o valor da pressão que o CO2 se encontra, 6,22 megapascal, pela pressão crítica, a pressão reduzida é de 0,841 e, ao dividir o valor da temperatura que o CO2 se encontra, 305 Kelvin, pela temperatura crítica, a temperatura reduzida é de 1,002. Vamos agora usar o gráfico para obter o valor de Z. Aproximando o valor da temperatura reduzida para 1 e da pressão reduzida para 0,85, temos que o valor aproximado de Z é igual a 0,58, ou seja, o CO2 não possui comportamento de gás ideal nessas condições. Assim, para calcular o volume molar, será utilizada a fórmula PV igual a Z vezes R vezes T. Logo, o volume molar fica 0,58 vezes 8,314 vezes 305 dividido por 6.220 kPa. Logo, o volume molar fica igual a 0,236 metros cúbicos por quilomol, enquanto que o valor desse volume calculado pela equação de estado, sem levar em conta o fator de compressibilidade, é de 0,407 metros cúbicos por quilomol. Mas vale ressaltar que o volume medido experimentalmente para o CO2 nessa condição de 305 Kelvin e 6,22 megapascal é de aproximadamente 0,249 metros cúbicos por quilomol. Sendo assim, ao utilizar a equação de estado do gás ideal sem corrigir pelo fator de compressibilidade, estamos obtendo um valor de volume superestimado. E com isso surge uma pergunta: caso o fluido não se comporte como gás ideal, e mesmo utilizando o fator de compressibilidade para fazer a correção, não conseguir chegar próximo do valor real, o que fazer? Foi devido a esse tipo de comportamento que surgiram e ainda surgirão outras equações de estado para tentar representar o comportamento PVT das substâncias. A equação do gás ideal tem como uma de suas premissas que não há nenhum tipo de interação entre as moléculas, só que nem sempre isso é verdade. E em 1873 foi desenvolvida uma famosa equação que leva o nome de seu criador, que é a equação de estado de Van der Waals, que é uma modificação da equação de estado do gás ideal com o objetivo de levar em conta os efeitos de repulsão e atração entre as moléculas. Vamos imaginar que há um fluido confinado nesse cilindro pistão, e ao olharmos para as moléculas, que agora são consideradas esferas rígidas por Van der Waals, é possível perceber, mesmo elas estando lado a lado, que ainda há um espaço vazio entre elas. Logo, é preciso fazer a correção desse volume conforme é representado nessa equação, sendo que B representa o termo relacionado à correção do volume. Mas, ainda assim, é necessário levar em conta as forças moleculares atrativas. Nesse caso, quando as moléculas se atraírem, diminui a probabilidade dos choques e, com isso, a pressão tende a diminuir. Assim, o termo de atração é negativo, conforme é observado na equação, sendo que o A representa as forças intermoleculares. A equação de Van der Waals é uma equação de estado cúbica em volume que pode ser reescrita na forma de uma equação de terceiro grau. Com isso, possui três raízes, mas se essas raízes forem calculadas em relação ao ponto crítico, em que os volumes de líquido e vapor saturados são iguais, logo, as três raízes seriam iguais nesse ponto, e a partir disso é possível obter os valores para os parâmetros A e B da equação de Van der Waals. Mas isso só pode ser feito no ponto crítico, que é um ponto de máximo, e ao realizar a primeira e a segunda derivada parcial da pressão em relação ao volume na temperatura crítica, chega-se a esses parâmetros que são específicos para cada substância, pois esses parâmetros estão em função das condições críticas de cada fluido.
A partir da equação de Von Neumann, surgiram várias outras equações de estado cúbica e de outros formatos também, todas tentando levar em conta vários tipos de efeitos e interações entre as moléculas. Então é isso, my people, a nossa videoaula de hoje fica por aqui e até a próxima.